Como adquirir sabedoria? Pela eliminação das máculas através do jorei. Jorei e felicidade. Aparentemente, o jorei tem como finalidade a eliminação das doenças. Possui, contudo, um objetivo muito mais amplo. Em síntese, é uma maneira de criar felicidade. Em termos simples, o jorei cura as enfermidades porque dissipa a sua causa, que são as nuvens espirituais. Ao queimar as máculas do corpo espiritual, elimina também simultaneamente todos os sofrimentos causados por doenças, pobreza e conflitos. Dentre os infortúnios que atingem o ser humano, o principal é a doença, porque afeta a própria vida. Resolvido esse problema, os demais também o serão. Aqui reside o princípio da felicidade. Pode-se, portanto, concluir que a causa de todas as aflições e angústias humanas são as máculas espirituais acumuladas. E a maneira mais simples e decisiva de dissipá-las está na prática do jorei, cujo objetivo vai além da cura das doenças. Mantendo, então, o espírito livre de máculas e o corpo sem toxinas, o ser humano tem condições de adquirir sabedoria. Pela leitura dos ensinamentos. Purificação das máculas. Para entender bem este ponto, precisamos primeiro lembrar que nossa alma, por ser partícula divina, sempre tem luz. Entretanto, devido às muitas máculas acumuladas, encontra-se envolta por camadas de impurezas que se vão concentrando ao redor dela no corpo espiritual. Por essa razão, eu digo que a alma se acha num estado dormente e, pela influência exterior dessas mesmas impurezas, diminui de tamanho. Então, ao ser canalizado o jorei, queimam-se as máculas que a envolvem na parte mais exterior, periférica. Ao lerem, porém, os ensinamentos, acontece o inverso, isto é, as nuvens das camadas mais interiores, mais próximas da partícula divina, são eliminadas em primeiro lugar. Em consequência, a capacidade de discernimento aflora, tornando-se mais fácil a compreensão da verdade. Importância das publicações messiânicas. Todos os artigos são de fato muito bons. Não apresentam ponto algum passível de contestação. Como, porém, os escritos messiânicos constituem um obstáculo poderoso à ação dos Jashim, eles fazem de tudo para impedir que sejam divulgados. Além disso, essas entidades malignas têm um enorme temor ao sofrimento que lhes causa a leitura de qualquer assunto referente à messiânica. Frequentemente, pessoas vítimas de encostos confessam, após terem sido libertadas, que não gostavam de ler os ensinamentos. Um bom método, portanto, para testar se alguém com problemas tem ou não encosto de Jashim, consiste em deixar as publicações messiânicas num lugar bem visível dentro da casa. Se a pessoa as pegar e ler, é sinal de que está livre. Caso as ignore, não cometa erro algum em afirmar que está sendo influenciada pela ação desses seres malignos. De outra parte, percebo também que os Jashim estão travando uma luta constante, numa guerra invisível e diária, desde que comecei a escrever A Criação da Civilização. Como é um livro profundamente temido por essas entidades, elas mesmas colocam inúmeros impedimentos para que eu não possa completá-lo. Daí a razão de me considerar um soldado num campo de batalha. Até pessoas da minha família, embora não tenham a intenção, me atrapalham, pois são usadas pelos Jashim para obstruir o meu trabalho. Recentemente ocorreu uma pequena melhora, mas no começo não encontrava meios para fugir desses obstáculos. Como Deus não quer os seus filhos vivendo num ambiente de discórdia, mas deseja para todos a verdadeira felicidade e muita sabedoria,
com certeza vou ter condições de completar a criação da civilização, que, juntamente com as demais publicações messiânicas, trará grandes benefícios para toda a humanidade. Pela oração. Sentido da oração. Quando rezamos, pedimos a Deus a purificação das máculas e o fortalecimento de nossa partícula divina. Daí a importância da oração sincera para alcançar sabedoria. Pela dedicação. 100 por 1. O ideal seria que cada pessoa de fé formasse outras 100. Quando um membro da messiânica consegue ministrar jorei regularmente ou divulgar as publicações e desse modo formar um novo adepto, fica em geral muito contente. Essa boa ação, entretanto, significa apenas que ele teve condições de fazer alguma pessoa adentrar ao portão da casa. É preciso ainda conduzi-la para dentro e mostrar-lhe todos os aposentos da residência, a fim de ser verdadeiramente possível afirmar que mais um membro foi conseguido. Quem já passou por experiências semelhantes sabe o que estou querendo dizer. O novo adepto só será, portanto, um perfeito seguidor da messiânica quando, do fundo do coração, entender e aceitar a nova maneira de viver que lhe está sendo proposta. Se, pois, alguém tiver força e capacidade de fazer um membro bem firme, com sabedoria suficiente para compreender os ensinamentos, não terá dificuldade de conseguir mais 100. Estes, por sua vez, farão outros 100. Assim, sucessivamente, de maneira simples e natural, vai surgir um número surpreendente de verdadeiros propagadores do Evangelho do Céu, quer dizer, de pessoas sábias. Canalização do jorei. Na messiânica, o princípio da dedicação deve ser entendido de maneira muito peculiar, pois trata-se de uma verdade fundamentada num poder impossível de ser comparado ao das outras religiões. Baseia-se na prática do jorei, método sem precedentes que exerce uma espantosa ação sobre as doenças. A maioria das pessoas, entretanto, ainda não consegue dar-lhe crédito irrestrito. Quem já recebeu jorei uma vez pode entender bem o que estou dizendo a respeito dos surpreendentes resultados da luz de Deus no restabelecimento de enfermos. Na verdade, existem outros meios de impedir, pela fé, o avanço de algumas enfermidades. São, contudo, graças advindas indiretamente de Deus. Podem também resultar do emprego de força mental. Ambos esses processos eram possíveis e aceitáveis no mundo da noite, onde a luz divina só se manifestava até certo grau. Agora, porém, com a chegada da era do dia, o poder virá diretamente de Deus Supremo e se tornará visível de modo absoluto através do jorei. Essa verdade pode ser comprovada pelo fato de todos os demais segmentos religiosos defenderem a existência de hospitais, enquanto a messiânica não precisa se preocupar com tais instituições. Pela prática do Qigong. O que é? Qigong, palavra japonesa que significa ato de acalmar a alma. É uma prática que serve para trazermos o nosso espírito de volta, ou seja, sairmos do estado de dispersão. Também pode ser utilizada para dominarmos a irritação e conseguirmos um estado de maior serenidade. Até mesmo em casos de insônia, o Qigong nos deixa mais tranquilos e o sono vem facilmente. O estado de serenidade conseguido através da prática do Qigong conduz a um grau maior de discernimento que trará, como resultado, comportamentos reveladores de muita sabedoria. Pela elevação espiritual. Superioridade da alma. Ministro, os pensamentos negativos devem ser eliminados? Meishu-sama, não.
não é correto querer tirá-los da mente, pois quem sente essa necessidade está de fato mostrando que os possui, mesmo que sejam poucos. Caso contrário, não seria preciso se preocupar com eles. Sabedoria conforme o nível espiritual. Estando no reino do céu, dependendo do nível espiritual em que se encontra, o espírito adquire automaticamente sabedoria suficiente para desempenhar sua missão. De outra parte, quanto mais alto for o estágio de elevação, não haverá inclusive necessidade do uso de palavras. Em níveis superiores do reino de Deus, as almas comunicam-se através dos olhos. Em graus ainda mais acima, a troca de informações dar-se-á somente por meio do coração e do sonem. Ao atingir esse plano ultra-superior de perfeição, também os seres humanos terão condições de saber distinguir, com precisão, os mais distantes lugares e conhecer o futuro de 10 ou de centenas de anos à frente. Elevação da alma. Para se conseguir a elevação da alma, é preciso acumular virtudes, pois quem tem sonem negativo não consegue sintonizar com a vontade de Deus. Nessa situação sempre malogra, mas por outro lado, o sofrimento advindo dos insucessos diminui e elimina as máculas que foram a causa do sonem negativo. Como resultado desse processo, a alma se eleva e pode assim corresponder à vontade divina, obtendo, por conseguinte, resultados maravilhosos. No mundo, frequentemente, vêem-se exemplos de pessoas que fracassaram inúmeras vezes e depois se tornaram grandes vencedores. Tal ocorrência se deve ao fato de terem, a partir de experiências frustrantes, mudado a sua maneira de agir. Posição da alma. A alma nunca está numa posição fixa. Ao contrário, ora sobe, ora desce, dependendo do próprio peso ou leveza, estados ambos diretamente relacionados à ação do bem ou do mal. Assim, quem cultiva a bondade acumula virtudes e diminui as máculas, portanto torna-se leve. Por sua vez, os que praticam maldades concentram grande número de pecados. Com isso, aumentam cada vez mais as nuvens espirituais e, consequentemente, o peso da alma. É, portanto, muito válida a expressão peso do pecado, citada desde os tempos antigos. Concluindo, pode-se afirmar com segurança que tanto as palavras e atos do bem quanto do mal chegam até Deus através dos fios espirituais. Se cada um de vocês entender essa lógica, saberá que não existe outra alternativa a não ser tornar-se uma pessoa virtuosa. Espírito fraco. De um modo geral, as pessoas que têm espírito fraco vivem se preocupando muito com as direções a seguir, tais como lugares para onde devem mudar-se, local exato da entrada e saída das casas, horóscopos, signos do ano. Se essa for a principal fonte de apreensão, nada poderá dar certo, pois quem vive inquieto cria para si mesmo a má sorte. Então, sempre que o poder do espírito entra em decadência, surgem temeridades de toda espécie. Acontece algo semelhante à saúde física. Há algumas pessoas cheias de vitalidade e outras bastante debilitadas. Da mesma forma, os medrosos têm, na verdade, espírito fraco.